Jonas capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Podemos sentar, por favor. Graças a Deus. É uma alegria recebê-los aqui nesta manhã, estarmos juntos na casa do Senhor. E se temos alguém aqui que está pela primeira vez aqui conosco, seja bem-vindo. E ao final desta reunião, a gente quer te convidar. Você pega aí o seu folder, que você ganhou aí um folder amarelo. Lá atrás tem o espaço VIP e tem uma lembrancinha para você. Você passa lá naquele espaço, porque a gente gosta muito de conhecer os nossos queridos convidados que estão aqui pela primeira vez, e a gente quer te dar uma lembrancinha. Então no final do culto você passa ali, ok? Gente querida, nós lemos aqui no livro de Jonas uma passagem sobre um homem, um grande profeta de Deus chamado Jonas. Jonas, um homem com um chamado espetacular, um homem que Deus separa para uma grande missão e com um propósito muito grande, muito tremendo. O chamado de Jonas era para ir para uma capital da Síria chamada Nínive. Deus chama Jonas e diz: Jonas, vai para Nínive e prega lá em Nínive arrependimento. Prega lá em Nínive correção dos caminhos. Prega lá em Nínive que aquelas pessoas precisam saber que precisam se arrepender dos seus pecados. E era uma missão, gente querida, não muito fácil. Porque na Síria, lá em Nínive, a capital, era um lugar de terror. Nínive era um povo, os sírios eram um povo terrível. Era um povo que matava. Era um povo que era ruim. A conversa deles era só a base da espada. E Deus envia Jonas para pregar. É mais ou menos um exemplo, mais ou menos seria que Deus chamasse um de nós e dissesse assim: ô Luciana, vai lá no meio do Estado Islâmico e diz para eles se arrependerem e seguirem a palavra de Deus. Bom, eu não ia conseguir nem chegar viva com isso aqui na mão, para começar a conversa. Então era algo horrível, era uma missão muito difícil. Não era algo fácil, não era algo bom, vai para um passeio, vai para um resort, vai para uma festa, não era isso. Jonas estava com uma missão muito difícil pelo contexto e na lógica humana. Era algo que Jonas se sentia incapaz. Na realidade, Jonas, para ele aquele povo era mau. Jonas conhecia a realidade daquele povo, Jonas sabia quem era aquele povo, Jonas tinha
mágoa com aquele povo, Jonas tinha raiva daquele povo, sabia que aquele povo era um povo mau. Aquele povo não ia parar para ouvir, não ia parar para refletir o que era para acontecer. Eles não iam ouvir. E Jonas disse o seguinte: sabe de uma coisa? Eu não vou fazer isso que Deus está dizendo para mim fazer. Eu vou dar um jeito de fugir da presença de Deus. Vou dar um jeito de fugir, porque eu não tenho condições de ir, e dentro destes riscos eu não vou ficar lá não. E Jonas mede, Jonas vê as condições, e Jonas, se você ler no capítulo 1, vai ler a seguinte expressão de Jonas: e Jonas decidiu fugir da presença do Senhor. Só, gente, só que não tem como fugir da presença de Deus. Só que não, Jonas, não tem como fugir da presença de Deus. Mas é o entendimento do Jonas diante da circunstância, diante dos riscos, diante da ameaça, diante da falta de entendimento da potente mão de Deus, diante da imaturidade de conhecimento do que era Deus. Jonas diz: vou dar um desdobre em Deus e vou fugir. E vou comprar uma passagem e vou para Tarsis. Vou fugir. Nós não temos como fugir da presença de Deus. A palavra de Deus disse: olha, se eu habitar nas profundezas da água, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no maior dos maiores picos de montanha, lá tu estarás. Nós não temos como fugir da presença de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos no livro de Jonas é que não podemos tomar decisões permanentes em circunstâncias temporárias. Nós não podemos tomar decisões permanentes em circunstâncias que vão passar. Nós não podemos tomar decisões diante das circunstâncias, porque nas circunstâncias, na poeira para cima, nos momentos de aceleramento, nós não conseguimos enxergar os propósitos das coisas. E tem muitas pessoas que perdem o propósito porque não enxergam o que está por trás das circunstâncias. Diante das circunstâncias turbulentas, difíceis, das confusões, não podemos tomar decisões por impulso. Às vezes a gente toma as decisões por impulso. Você já não tomou uma decisão por impulso? Às vezes a gente faz aquelas decisões sem saber das coisas, sem dar por conta do que está fazendo. Quantas vezes, quando os meus filhos iam para a escola, eu fazia o mesmo itinerário para ir para a escola, levava e buscava. Uma vez eu fui dar carona para a irmã Geni. Primeiro eu fui até a escola para dar carona, passei pela casa dela e tudo, e aí a irmã Geni chegou para mim e disse: eu não queria te atrapalhar. Eu disse: não, eu só estou te levando em casa, eu não estou em lugar nenhum. Eu fui lá no centro para depois deixar a Geni em casa. Não, por quê? Porque eu tive que olhar a escola, não estava na escola, mas é que eu estava no automático, a gente vai no impulso. E às vezes as circunstâncias fazem o quê? Qual o primeiro impulso? Fugir. Abandonar. Ou tomar decisões e dizer, dizer que a culpa não é da gente, e a gente toma, e a gente quer fugir.
porque não estamos enxergando e não queremos, às vezes, aceitar que aquelas circunstâncias têm um propósito atrás disso. Outro ponto que nós aprendemos no livro de Jonas está no capítulo 1, no versículo 3. Que Jonas, para fugir da presença de Deus, para fugir dos planos de Deus, ele teve que ir até um local para comprar uma passagem para ir até Tarsis para fugir. Só que, gente, aonde ele estava? Da onde que ele estava? Até Nínive era 800 quilômetros. Só que a passagem que ele comprou, que ele queria fugir e queria para Tarsis, era 4.000 quilômetros de distância da onde ele estava. E sabe o que a gente aprende aqui, gente? Quando queremos fugir para desobedecer, vamos sempre pagar mais caro. Quando queremos fugir para desobedecer, vamos sempre pagar mais caro. Porque Jonas preferiu pagar mais caro, ir a 4.000 quilômetros para desobedecer, do que a 800 quilômetros para obedecer. Todo o preço da desobediência vai ser mais caro que o preço da obediência. E isso aí é para todo mundo. Não ficou só lá no livro de Jonas. Se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver que aqueles que desobedeceram pagaram o preço mais caro do que aqueles que obedeceram. Muitas pessoas às vezes dizem: servir a Deus é um preço muito alto. Servir a Deus, eu tenho que pagar tanta coisa, eu tenho que largar tanta coisa. Servir a Deus parece que não vai, que é pior. Servir a Deus é um preço muito alto. Não é não. O preço de estar longe de Deus é mais alto do que o estar perto de Deus. O preço de estar fazendo aquilo que Deus não quer é mais caro do que fazer aquilo que Deus quer. O preço da desobediência sempre será mais alto que o preço da obediência. Paga-se mais caro no desobedecer do que obedecer. Esta ministração, gente, encheu muito a minha alma. E quando o pastor disse que eu estaria ministrando hoje, era algo que queimava dentro de mim isso. E aí o pastor, dirigido por Deus, também achou, disse: fala esta ministração sobre Jonas. Essa ministração sobre Jonas eu ministrei para os líderes, que todas as sextas-feiras nós nos reunimos no imersão via online. Todas as sextas-feiras, junto com a liderança, nós nos reunimos e eu ministrei isso. E isso tem ardido muito no meu coração, esta passagem sobre Jonas. Porque, gente, é uma chave que a gente liga. É uma chave que a gente liga. Porque se tu ver, se tu ler, se tu perceber, se tu pensar, se tu olhar para a tua vida, qual o preço que tu pagou mais alto não foi da desobediência do que da obediência? Todos os princípios, até na educação com filhos, até quando você foi criança, quando teu pai e tua mãe disseram: olha, não faz isso, e você foi e fez, o que aconteceu? Deu errado. Não bota a mão na tomada. Bota a mão na tomada, ganha choque. A desobediência sempre será um preço mais alto do que a obediência. E Jonas aqui nos mostra que ele pagou mais caro para desobedecer.
Para desobedecer é mais alto, sabe por quê? Porque dá mais trabalho também. A desobediência dá mais trabalho, porque às vezes as pessoas, para manter uma mentira, eles têm que estar sempre pensando numa desculpa. Para manter uma mentira, eles têm que estar sempre dando um jeito para dar um desdobre daqui, um desdobre dali. Para manter uma mentira, às vezes eles têm que estar sempre fazendo as coisas escondidos. Às vezes perdem o sono e dizem: meu Deus, se descobrirem que eu peguei aquilo, se descobrirem que eu roubei, se descobrirem que eu menti, se descobrirem que eu fiz isso. Paga-se mais alto, trabalha-se mais na desobediência. A desobediência tira a paz, a desobediência gera medo. O preço, o trabalho é maior. A desobediência faz as pessoas terem que simularem coisas. A desobediência faz as pessoas terem mais trabalho para se auto-enganar e achar que estão lucrando com algo. A obediência gera um grande escravo e refém. A desobediência gera um grande escravo e refém para se manter naquela constância daquilo que escolheu fazer ou escolheu não fazer. O preço da desobediência é mais caro. O preço de não perdoar é mais caro do que perdoar. O preço de não perdoar é mais caro porque às vezes as pessoas estão lá amargas, estão lá rançosas, estão lá azedas, as palavras não são doces. O preço de não perdoar às vezes faz as pessoas estarem em espaços diferentes do que gostariam de estar. O preço de não perdoar é convidado para uma festa e sabe que aquela pessoa que está lá, que você não perdoa, que você não tem, que você foi traído, que você foi caluniado, que fizeram coisa contra você e você sabe que aquela pessoa está lá e você quer ir naquela festa, você deixa de ir porque a pessoa está lá. O preço de não perdoar é mais caro. Você está numa rua caminhando, você desvia daquela rua porque o preço de perdoar é mais caro. O preço de não perdoar traz limites. O preço de não perdoar, gente, às vezes diminui até o potencial no cérebro, porque tudo que você está fazendo, você está andando com aquela pessoa na cabeça. Andando com a pessoa na cabeça, andando com a pessoa na cabeça, andando. Às vezes o não perdoar te distrai, por quê? Porque tu está pensando naquilo que fizeram contra ti. O preço de não perdoar traz doenças físicas no físico. De tanta amargura, de tanta tristeza, vai trazendo insônia. Sem contar que para cada ação tem uma reação. Uma pessoa que não perdoa, que é amargurada, ela, dentro daquilo que ela não perdoa, ela vai achar que os outros também vão fazer. Eu não perdoo o fulano A que me mentiu, então o fulano B tem possibilidade também de mentir. Eu já trato o fulano B diferente. Aí o fulano B eu trato diferente, ele vai ter uma reação que consequentemente vai reforçar a minha ideia que o fulano B também vai fazer algo para mim. E eu vou viver assim. O não perdoar, sabia que traz ruga? O não perdoar vai te gastar com botox. Vai trazer muitas outras coisas, problema no estômago. Tira a amabilidade no falar, o problema do não perdoar. Dá muito mais trabalho desobedecer, gente. Dá muito mais trabalho. Mas quando eu quero obedecer, é mais fácil. Porque obedecer, fui lá,
aquele que quer desobedecer, ele paga a sua dívida, a prestação, a eternidade toda. O obediente foi lá, é difícil. Sim, é difícil perdoar, é difícil. É difícil, às vezes, algumas situações, a gente curvar a carne, claro que é difícil. Mas a Bíblia diz em todas essas coisas, Deus estará nos abençoando. Se nós corrermos para Jesus, nós podemos fazer, sim. E aí nós temos paz e somos livres, podemos olhar as pessoas nos olhos. Podemos conversar qualquer coisa com as pessoas. Podemos ir em qualquer outro lugar. O apóstolo Paulo diz: quanto a mim, eu sigo a paz com todos. Ele não estava dizendo: eu vou seguir a paz se seguirem a paz comigo. Ele diz: olha, quanto a mim, eu vou guardar minha alma, eu vou guardar minhas emoções, eu vou guardar meus pensamentos. Eu vou seguir a paz com todos. Se todos estiverem com paz comigo, não sei. Mas eu vou seguir a paz com todos. Porque aqui em mim, a paz de Cristo, que excede o entendimento, guardará o meu coração, diz a palavra de Deus. Obedecer é melhor. Desobedecer é pagar mais caro. Jonas pagou uma dívida mais cara, uma passagem mais cara, porque não quis obedecer. Não quis obedecer. Outro ponto que nós aprendemos aqui no livro de Jonas, no versículo 5 e 6, diz que veio uma grande tempestade. Jonas agora entra naquele barco para fazer a viagem para Tarsis. Ele era para ir para Nínive, Jonas era para ir para uma missão enviada da parte de Deus. E Jonas agora diz: eu não vou para lá, não consigo ir para lá, não vou conseguir vencer ir para lá, não quero ir para lá. Deus, eu não vou te ouvir. Deus, essa coisa de Jesus, essa coisa de servir a Jesus, isso eu vou comprar uma passagem e vou para o outro lado. E Jonas entra no barco, paga mais caro, entra para dentro do barco e vai em direção a Tarsis com a passagem mais cara. E no versículo 5 e 6, diz que veio uma grande tempestade naquele barco. Aquele mar começou a ficar muito brabo. A tempestade começou a ficar muito intensa. E eles agora estavam vendo que o barco ia afundar. E aí eles começaram a tomar algumas decisões e pegaram as cargas de dentro do barco e começaram a tirar fora as cargas. A tirar fora as cargas para ver se eles conseguiam se salvar daquela tempestade. Colocaram fora as cargas. E sabe o que nós aprendemos no livro de Jonas? Que às vezes, gente, nas tempestades da nossa vida, nós estamos colocando fora o que não é para botar fora. Eles estavam lançando as cargas, achando que as cargas dentro do barco era o problema. Eles estavam agora tendo prejuízo. Gente, quando nós queremos nos afastar da presença de Deus, quando nós queremos andar em desobediência, nós só teremos prejuízo. Nós vamos ter prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo nos relacionamentos, prejuízo no trabalho. Nós vamos ter prejuízo, sabe por quê? Porque nós estamos entendendo que nós temos que botar certas coisas fora. E não estamos compreendendo que a causa do problema é outra. Não estamos entendendo. E aí nós queremos fazer como eles estavam fazendo. Eles começaram a pegar, o barco vai afundar e nós precisamos tomar providência. Aí tomaram providência qual? Vamos botar as cargas fora. Aí estão botando cargas fora.
quantas pessoas nas circunstâncias difíceis tomam decisões permanentes em circunstâncias temporárias e ficam fazendo o quê? Culpando. Estou passando por essa dificuldade por causa do fulano, é por causa do meu trabalho, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa do meu líder, é por causa do discipulado, é por causa do meu marido, é por causa da minha esposa, é por causa dos meus filhos. E a gente vai lá, coloca as cargas tudo fora. Vão colocando carga. Vou sair da igreja, vou falar mal do fulano, vou largar esse emprego, que o problema é o emprego, o problema é o encarregado da firma, o problema é o colega lá, o problema é o meu marido que não guarda o sapato no lugar, o problema é a minha esposa que não faz a comida direito, o problema é meu filho que não fala comigo direito. Vou botar todas essas coisas fora, vou botar fora, vou largar, porque senão o barco vai afundar. É prejuízo, você está colocando carga errada fora. E a causa continua ainda dentro. Eles colocaram a carga fora e a causa do problema naquele barco se chamava Jonas. A causa dos fracassos não estão fora da nossa vida. As causas do fracasso estão dentro de nós. É o que carregamos dentro de nós. E as pessoas estão olhando lá as circunstâncias e ao invés de consertar, estão tendo mais prejuízo. Eles estavam se livrando de carga errada. Livrar-se de carga errada não soluciona problema. Às vezes as pessoas estão dizendo: meu problema é financeiro, meu problema é pagar as minhas contas, meu problema é o quanto eu recebo. E eu digo, o problema não é o quanto se recebe, gente. O problema é o quanto se gasta, não o quanto se recebe. E as pessoas estão lá culpando o financeiro, amaldiçoando o seu salário, amaldiçoando os seus empregos, culpando o que entra. E a culpa não é o que entra, a culpa é o quanto se gasta. Às vezes as pessoas estão lá: não, eu tenho que fazer, tá em 2 empregos, em 3 empregos, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque eu preciso pagar as contas. O problema é as contas, o problema não é as contas, o problema é gastar o dinheiro em coisas, é o quanto se gasta. E aí, por precisar pagar as contas, por precisar ter um montante de dinheiro, começa a se cortar coisas, começa a se cortar o tempo com a família, começa a se cortar o tempo com a igreja, começa a se cortar o tempo de oração, começa a se cortar o tempo de leitura da Bíblia, começa a se cortar o tempo de ser usado por Deus, começa a se cortar o tempo de ter um tempo com a família, de lazer, de brincar, de conversar com a esposa, de conversar com o marido. Começa a se botar coisa para fora, errada, que vai dar prejuízo, e fica com a causa. O problema da tempestade naquele barco não era a tempestade. O problema era quem estava dentro do barco. Não bote carga fora. Não bote as cargas fora. O problema do dinheiro, gente, ele não é problema. Dinheiro não muda ninguém e dinheiro não faz ninguém. O dinheiro só revela quem está dentro. O dinheiro só amplia quem está dentro. Porque quem sabe administrar no pouco é bom administrador no muito. Quem é generoso no pouco é generoso no muito.
O problema não está no pouco. Quem é caprichoso, gente, é caprichoso numa casa de 10 metros quadrados e é caprichoso numa casa de 100 metros quadrados. Não é o tamanho, não são as coisas, não são o que se pertence, é o que está dentro. É saber qual é a causa que está dentro. Deus é soberano e a sua multiforme sabedoria e o seu grande amor está inclinado sobre nós. Para muitas pessoas, gente, Deus não vai dar carro. Para muitas pessoas, Deus não vai dar dinheiro e prosperar. Não vai. Porque é a forma que Deus revela o seu amor para essas pessoas. Porque Deus sabe que o dia que botar grande quantidade em algumas mãos, dar certas coisas para algumas pessoas, essas pessoas vão morrer. Então Deus ama e Deus não dá. Deus pode abençoar em outras coisas, mas talvez em algumas Deus não vai abençoar, porque sabe a causa, sabe quem está dentro. Deus vê, não tem como fugir da presença de Deus. Eles precisavam tirar do barco a verdadeira causa. Quantas vezes as pessoas estão lá dizendo: eu não tenho tempo, meu tempo é curto, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, todo mundo tem 24 horas igual. As 24 horas foi dado igual para todo mundo. E as pessoas ficam dizendo: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo para sentar no discipulado. Eu não tenho tempo para ir no aprisco. Eu não tenho tempo de ler uma Bíblia. Eu não tenho tempo de fazer uma comida melhor para minha casa. Eu não tenho tempo de passar uma roupa. Eu não tenho tempo de lavar meu carro. Eu não tenho tempo de parar e ouvir meu filho, mesmo que aquilo que ele está falando é uma coisinha pequena, é algo que a gente vai rir, mas é importante para ele. Eu não tenho tempo, eu estou acelerado. Para mim, até o micro-ondas, 1 minuto na xícara, aquilo lá já é um horror. A sinaleira já demora demais. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí vai botando o quê? Acelerados, ansiosos por não ter tempo, vou botando fora as cargas erradas. Não tenho tempo. Ai, não tenho tempo. Não tive tempo de fazer meu rancho. Na quinta-feira, no dia do aprisco, vou lá fazer meu rancho. Tirei carga errada fora. Ai, não tive tempo de ir no médico. Ah, não. Tiro carga errada do discipulado. Boto o discipulado para fora do barco, porque eu não tenho tempo. E vou me afastando das coisas que Deus quer. Ah, não tenho tempo. Só que Deus sabe, gente, que a causa do meu tempo se chama Facebook, WhatsApp, Instagram, seriado Netflix, conversa no muro com a minha amiga. Meu tempo, Deus sabe do meu tempo. Jogo futebol 3 vezes por semana. Deus sabe do meu tempo. E eu estou atirando carga errada fora e dizendo que as 24 horas para mim é pouco tempo. A Bíblia fala, continua a história de Jonas, diz que o capitão do barco, do navio, manda tirar as cargas fora, manda tirar as cargas. E chega para Jonas, o capitão do navio chega para Jonas e diz assim: ô Jonas, ô homem, tu ainda está dormindo aí, tu não está vendo a tempestade? O capitão do barco chega para Jonas, Jonas lá dormindo, alienado de tudo, de todo que estava acontecendo.
E o capitão diz: Jonas, homem, que tu está aí parado dormindo? Tu não está vendo que está tendo uma tempestade e esse barco vai afundar? Jonas, ora aí ao teu Deus. Toda a tripulação está orando aos seus deuses para ver se ele tem alguma misericórdia de nós e nos salva dessa tempestade, nos salva de morrermos aqui. Jonas, ora por teu Deus. Olha o que o capitão estava dizendo para Jonas: Jonas, ora pelo teu Deus. Só que Jonas, gente, a Bíblia fala que Jonas levantou e não orou. E não orou. E ele fez certo em não orar. Ele pelo menos teve uma dignidade em não orar. Sabe por quê? E nós aprendemos aqui uma outra lição. Por que Jonas ia orar para quem ele estava fugindo? Jonas não estava fugindo de Deus. Jonas não estava em desobediência. Jonas sabia que estava em desobediência. Jonas sabia que não era as cargas, o vento, as coisas, era ele que era o problema. E Jonas não ora. Pensa bem, gente. Jonas diz assim: pois é, Deus, subiando lá. Pois é, né? Tá todo mundo. O tio aqui me disse que tinha que falar contigo, Deus. Pensa, a vergonha. Não é tipo Chaves, né? Como é que Chaves faz? Para falar com Deus. Mas é, né, Deus? Eu estava fugindo de ti. E agora aqui está me mandando, né? Orar contigo. Sabe o que a gente aprende, gente? Que tem certas coisas que a gente não precisa orar. Presta atenção. Tem certas coisas que a gente não precisa orar. Porque tem certas coisas que a gente já sabe o que tem que fazer. E às vezes, a gente diz que vai orar para fazer uma fachada de espiritual, porque na verdade já sabe a direção para fazer. Às vezes a gente quer fazer uma representação, dizer eu vou orar, porque se eu vou orar, dá um tempo, dá uma pausa, para eu realmente não olhar a causa. Para eu não confrontar aquilo que eu sei que eu tenho que fazer e eu não quero fazer. E às vezes as pessoas estão usando a oração como fachada, uma representação espiritual de coisas que já estão ditas que não são para fazer. Que já estão ditas que não são para fazer. Há coisas que não se precisa orar para saber direção, gente. Elas já foram ditas que são direção. E às vezes, fugindo da verdadeira situação, a gente diz, eu vou orar para saber qual é a direção de Deus. E usamos fachadas. Jonas não orou, porque se ele fosse orar, gente, ele só estaria representando uma espiritualidade. Se ele fosse orar, ele só ia representar um show religioso. Porque o confronto ia doer nele. E ele não queria aquela direção. Pessoas passam dificuldades, pessoas passam tempestades, pessoas passam fracasso, não por causa do que está fora, mas sim por causa do que está dentro.
Outro ponto que a gente aprende aqui no livro de Jonas, gente, é que aquela tripulação no barco estava passando a mesma tempestade junto com Jonas. E nós temos que saber que às vezes que a tempestade que passamos é porque temos parceiros que não era para ser nossos parceiros. A causa que aquela tribulação estava passando, a tempestade que aquela tripulação estava passando, não era culpa deles. A culpa não era do capitão, a culpa não era da tripulação, a culpa não era dos passageiros dentro daquele barco, a culpa era com a pessoa que estava dentro do barco, que era Jonas. E aí Jonas chega para o capitão e conta: eu estou fugindo de Deus, porque era para mim ir para Nínive e eu estou indo para Tarsis. O capitão botou a mão na cabeça e diz: ô homem, o que que tu fez? O que que tu fez, homem, fazendo isso contra o Deus vivo? O que que tu fez indo contra este propósito de Deus, teimando? Nós não podemos teimar com pessoas tóxicas dentro do nosso barco. Nós não podemos teimar, gente, quando andamos com pessoas que vai nos levar para dentro de uma tempestade. Nós não podemos andar com pessoas que nos minam e nos deixam a nossa fé para baixo, corrompe os nossos costumes, corrompe os nossos ouvidos, corrompe os nossos pensamentos. Nós não podemos andar com pessoas tóxicas. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes e que ela pode trazer raiz de amargura dentro da gente. A raiz de amargura lá no livro de Hebreus fala que ela não está nascendo de dentro para fora. Ela está nascendo de uma conversa entrada pelo ouvido e enraizada no coração. Os que estão falando mal de alguém perto de você, saiba que é pessoa tóxica. Quem reclama de um caminho com Deus é pessoa tóxica. Quem fala mal de alguém para você é pessoa tóxica. Se alguém está se queixando: ai, é muita coisa, ai, é muito isso, ai, eu não sei, é discipulado, é quinta-feira, aprisco, isso é ruim. Saiba que essa pessoa é tóxica, porque ela está minando a tua fé, minando e trazendo para você uma tribulação. E qual tribulação, pastora? A tribulação de distância de Deus. Porque uma pessoa, quando ela reclama que estar na presença de Deus é difícil, é muito, é porque essa pessoa já desobedeceu a Deus. E você vai entrar no barco da desobediência junto com ela, se você permitir essas pessoas junto contigo no teu barco. Eu não estou dizendo aqui que você tem que cortar relações. Mas se é teu amigo e se é tua amiga de verdade, tu diz: meu amigo, minha amiga, te amo e sempre estarei contigo te amando. Mas esse tipo de assunto perto de mim, tu não fala. Esse tipo de deboche que vai menosprezar algo que é santo, não vou rir. Faça outro tipo de piada para mim. Mas esse tipo de piada, não sou parceiro para rir. Aquela tripulação estava na mesma tempestade e a causa era o que estava dentro do barco. Era Jonas. Não podemos, temos que deixar certas coisas e entender que a causa é o que está dentro e não o que está fora. Porque Jonas, junto com aquele grupo, ele pega e diz o seguinte: a causa sou eu. A causa sou eu. Tiraram a sorte para ver quem é que ia pular do barco, porque a carga já tinha ido tudo embora, já estava no último do desespero. Tiraram a sorte para ver quem é que ia sair fora do barco, e quem saiu fora do barco foi Jonas. E a Bíblia diz que quando Jonas saiu daquele barco,
pulou para o mar. Veio uma baleia, um peixe grande, e engoliu Jonas. E a tempestade parou. A tempestade cessou. Quando Jonas sai do barco, quem é que está no nosso barco? O que está dentro realmente de nós? O que está dentro da nossa vida, realmente lá dentro? A gente vê na Bíblia numa passagem igual no Novo Testamento. Só que agora quem dormia não era Jonas dentro do barco. Agora quem dormia dentro do barco era Jesus. E a tempestade pegou também Jesus no barco e os discípulos. E a tempestade pegou e a tempestade estava horrível. E todo mundo acordou e foram lá até Jesus. E disse: Jesus, a tempestade está nos matando. A tempestade vai afundar esse barco. E Jesus acorda e olha para eles: homem de pequena fé, mar para, vento para, e tudo cessou. É o que está dentro, gente, não o que está fora. A tua circunstância não é para te matar, a tua circunstância é para te alertar o que está dentro e não o que está fora. É o que está dentro de nós. A razão da tempestade não é o que está fora, é o que está dentro. A razão da tempestade, se temos Jesus no nosso barco ou não, o que temos. Só que às vezes tem pessoas colocando Jesus para fora e ficando com Jonas dentro. E uma baleia engole Jonas, um peixe grande engole Jonas. Aquela tripulação deve ter pensado assim: meu Deus, que azarão desse homem, né? Agora foi engolido, já está longe do propósito que era, abandonou a missão e agora, coitado, que azarão, foi engolido por uma baleia, por um peixe grande. Que azarão do profeta, que azarão do enviado de Deus. Talvez eles pensaram assim. Mas, gente, só que não. Só que não. A baleia não veio para matar Jonas. A baleia veio para corrigir o rumo do propósito de Jonas. As circunstâncias da tua vida não veio para te matar, meu irmão, minha irmã. As circunstâncias da tua vida só veio arrumar o propósito fantástico para você viver. A tribulação da tua vida, as circunstâncias que você chegou hoje aqui, não é para matar você. É para você entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer fazer diferença na tua vida. As intervenções divinas são diferentes de que nós imaginamos. As intervenções divinas não são da maneira quadradinha que pensamos que vem. Se nós olharmos na história da humanidade, se olharmos na Bíblia e na atualidade, tem gente que rejeitou a salvação porque achou que Deus ia trabalhar de uma maneira. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. A Bíblia fala que Jesus veio para os judeus e os judeus rejeitaram a Jesus, sabe por quê? Porque os judeus esperavam o Messias, um governador, um rei. E Jesus veio numa manjedoura, esvaziando-se de toda a sua glória. O Salvador veio e eles rejeitaram. A circunstância da tua vida não veio para te matar. A circunstância da tua vida veio para te salvar. As circunstâncias e as tempestades da tua vida
Deus está usando de maneira maravilhosa para te resgatar do propósito que Ele te chamou e que Ele quer que você alcance. O Senhor escolheu formas diferentes. E aí nós lemos o versículo que lemos do capítulo 2 e versículo 9 e 10. Porque Jonas ficou 3 dias dentro daquele barco, dentro daquele peixe grande. E no capítulo 2 que lemos, versículo 9, é a oração de Jonas. É agora Deus colocando Jonas de volta. Aquele desobediente, aquele que não queria mais, aquele que achava que não ia conseguir vencer as coisas, que não conseguiria dizer sim ao chamado, que não conseguiria vencer o propósito, que não conseguiria vencer a obediência, andar em obediência. Agora ele se entrega dentro de um peixe grande, de uma baleia. Era uma circunstância para Deus corrigir um homem com grande propósito a voltar a obedecer. E ele diz, no versículo 9 que lemos, do capítulo 2: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Então o Senhor falou ao peixe: lança fora Jonas. E Jonas saiu da baleia do peixe, da barriga do peixe. E sabe aonde que a baleia foi entregar Jonas? Em Nínive, no propósito dele. A tua dor, a tua tristeza, teus questionamentos, as tuas inseguranças, as tuas incertezas, as coisas que às vezes tu está relutando e dizendo: meu Deus, até quando? Por que isso está passando na minha vida? Por que eu tenho que continuar passando nisso? Saiba que isso é a forma de Deus resgatar o fantástico propósito, maravilhoso propósito que Ele tem com você. Só você precisa aprender o que Ele quer. Só você precisa aprender. E aí essa chave foi ligada na vida de Jonas. As circunstâncias parecem desfavoráveis. As circunstâncias parecem desfavoráveis. Mas o Senhor está resgatando a um grande propósito. A um grande propósito. Nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você vai dizer: olha, eu acho que eu me enganei. Talvez você chegou aqui dizendo: olha, está difícil para a minha vida. Mas saiba que o Senhor quer corrigir os caminhos em direção àquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor te trouxe na presença dEle em algumas circunstâncias desfavoráveis. Eu entendo que Deus está colocando a humanidade toda em algumas circunstâncias com essa pandemia. Mas é para nós enxergarmos o propósito que Ele tem. É enxergar aquilo que Ele quer falar conosco. Mas não é o que está fora. É a causa verdadeira que está dentro de nós. E para nós terminarmos e louvarmos a Deus. Sabe qual foi a oração que Jonas fez aqui, quando diz, com voz de agradecimento? Jonas aqui não estava reclamando: ai Deus, é mesmo, eu tenho que fugir de ti mesmo. Olha só, vim para uma baleia agora, uma barriga de um peixe. Tu só faz mesmo coisa errada comigo mesmo.
Primeiro queria me mandar lá para Nínive. Agora me botou dentro de uma barriga de um peixe. Primeiro, Nínive, uma tempestade, uma barriga de um peixe. Deus, tu está errando comigo, é? Não. Sabe qual foi a chave resgatadora que salvou, que consertou todas as coisas com Jonas, que potencializou Jonas para Jonas ir cumprir o propósito? Foi quando Jonas desarmou e disse: Senhor, sou-te grato, sou-te grato. Foi quando Jonas olhou as circunstâncias e diz: vem de ti, vem de ti. Se as circunstâncias estão ruins, se as circunstâncias estão me arruinando, se as circunstâncias vão me arrebentar, vou me sentir destruído, Senhor, ela vem de ti, tudo está em ti. Tu não me perdeu na multidão, o teu olhar não fechou para mim, a tua mão não se encolheu para mim, o teu ouvido não está surdo para mim, tudo vem de ti. Louvado seja o teu nome. Agradecemos, louvamos a Ele, em mesmo as circunstâncias difíceis. Mesmo as circunstâncias difíceis eu vou te servir. Mesmo as circunstâncias negativas eu vou te servir. Mesmo a minha casa não te servindo, eu vou te servir. Mesmo os meus pais não te servindo, eu vou te servir. Mesmo eu perdendo o emprego, eu vou te servir. Mesmo as pessoas me traindo, eu vou te servir. Mesmo as pessoas mentindo, eu vou te servir. Louvado seja o teu nome, que de uma forma sobrenatural tu está agindo ao meu favor. É Ele que converte um mar em terra seca. É Ele que abriu o mar e fez um povo passar. É Ele que em circunstâncias difíceis, mesmo que eu me sinta arrebentado, arruinado, humilhado, debochado, mesmo que eu me sinta uma circunstância difícil, mesmo que falte as coisas dentro da minha casa, mesmo que falte as coisas lá dentro, eu sei que o amor de Deus não se afastou de mim, e de uma forma maravilhosa Ele vai me colocar até o meu propósito, Ele vai me colocar até o meu chamado, aquilo que Ele colocou. E o que Ele tem para ti é pensamentos de bem e não de mal. A gente pode se perder a energia, a gente pode se cansar, a gente pode se gastar, a gente pode chorar muito de tristeza, a gente pode ter tantos questionamentos na nossa cabeça e não entender, mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão, correrão e não se cansarão. Fica firme, adora ao Senhor, sirva ao Senhor, corra para os apriscos, corra para os discipulados, corra para os cultos, corra para a leitura da palavra, corra para a oração. Priorize o teu tempo naquilo que vem do céu, e você terá sucesso na tua vida. É o que vem do céu, não são os padrões humanos, não são os dites humanos. Pode estar tudo caindo abaixo, pode todo dia você receber uma notícia ruim, mas se Ele estiver contigo, tá tudo bem. Você vai chegar no final e vai estar muito melhor, porque você vai estar obedecendo e não tendo prejuízo, não pagando mais caro, mas obedecendo. Vamos orar, fica de pé por favor.